Bom dia, queridos irmãos. Estamos iniciando mais uma escola bíblica virtual. Estamos estudando o Evangelho de João com o seguinte tema: creia e viva eternamente. Nós estamos entrando no nosso terceiro tópico, a restauração vocacional de Pedro, da lição Jesus não desiste de você. Como que Jesus restaura a vocação de Pedro? Pedro estava ali no mar de Tiberíades com 6 discípulos e ele disse: olha, eu vou pescar. Ou seja, estou desistindo do chamado de Deus para a minha vida e vou voltar à minha vida antiga. E os outros discípulos também disseram: nós vamos contigo. Então Jesus vai até eles para restaurar, para fortalecer, para renovar o seu chamado. Pedro havia desistido da sua vocação e disse: vou pescar. Mas Jesus não desistiu de Pedro. Jesus vai ao seu encontro com o objetivo de restaurá-lo. João capítulo 21, verso 4. Mas ao clarear de madrugada, estava Jesus na praia. Todavia, os discípulos não reconheceram que era ele. Então eles estavam ali pescando, quando de repente viram a Jesus, mas não entenderam e não compreenderam e não reconheceram que ele era Jesus. Como Jesus, então, restaura a vocação e a fé de Pedro? Primeiro, Jesus ele repete um milagre. Em João capítulo 21, versos 6 e 7, diz assim: então lhes disse: lançai a rede à direita do barco, e assim achareis. Assim fizeram e já não podiam puxar a rede. Tão grande era a quantidade de peixes. Aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor! Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com sua veste, porque se havia despido, e lançou-se ao mar. João capítulo 21, verso 6 e o verso 7. Então, Jesus estava ali e olha para eles, já cansado de pescar e não pegar nada. Jesus disse: lançai a rede à direita do barco. E assim eles fizeram e conseguiram pegar uma grande quantidade de peixes. Jesus repete o milagre da pesca maravilhosa, ocasião em que Pedro foi chamado para ser pescador de homens. Lucas capítulo 5, verso 1 ao verso 11. Essa repetição tem 2 objetivos: trazer à memória de Pedro quem era Jesus e o Deus a quem ele servia. Nas crises temos que ter na memória aquele que nunca desistiu de nós, aquele que nos dá a esperança de um futuro melhor, de uma vida eterna que está reservada para aqueles que creem em Cristo Jesus. Então ele repete o milagre para trazer à memória: olha, foi assim, foi naquele dia na pesca que nós fizemos, que Jesus mexeu comigo, que Jesus chamou-me. Então ele lembrou que Jesus havia já feito aquele milagre e lembrou também que Jesus o havia chamado. Segundo, Jesus se manifesta pela terceira vez. João capítulo 21, verso 12 a 14. Disse-lhe Jesus: vinde, comei. Nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe: quem és tu? Porque sabiam que era o Senhor. Veio Jesus, tomou o pão e lhes deu, e de igual modo o peixe. E já era esta a terceira vez que Jesus se manifestava aos discípulos, depois de ressuscitado dentre os mortos. Depois da ressurreição, Jesus se manifesta apenas aos seus seguidores, apenas aqueles que estavam no relacionamento íntimo com ele durante a caminhada dos 3 anos antes da sua morte. Ele se manifestou a Maria Madalena em Marcos capítulo 16, 9, João capítulo 20, do 11 ao 18, as mulheres, Mateus 28, 9 a 10, a Cleopas e seus companheiros e a Simão, em Lucas capítulo 24, de 13 a 35, 1 Coríntios capítulo 15,
aos discípulos com Tomé e sem Tomé, João capítulo 20, do 19 a 29, aos 7 discípulos, João 21, de 1 a 14, aos 500 pessoas que viram a Jesus, e a Tiago, irmão de Jesus, 1 Coríntios capítulo 15, 6 e 7, aos 11 no Monte das Oliveiras, Atos 1, de 4 a 12, e Lucas 24, de 50 a 51. Estas foram as manifestações de Jesus logo após a sua ressurreição e antes da sua subida aos céus. Ele se manifestou para ajudar os 7 dos seus discípulos a vencer a crise da desistência. Jesus se revelou junto ao mar de Tiberíades. João capítulo 21, verso 1. Depois disso, tornou Jesus a manifestar-se aos discípulos junto ao mar de Tiberíades. E foi assim que ele se manifestou. Somente a presença de Jesus pode nos ajudar a vencer as crises e devemos buscá-lo sempre e vê-lo pela fé, agindo em nossa vida, nos orientando e nos aconselhando através da sua palavra. Jesus, terceiro, tem uma conversa particular com Pedro, ou seja, Jesus quer restaurar a vocação de Pedro e pergunta, João capítulo 21, verso 15, depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro, Simão, filho de João, amas-me mais do que estes outros? Ele respondeu, sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E lhe disse, apacenta os meus cordeiros. João capítulo 21, verso 15. Na conversa na conversa com Pedro, Jesus nos ensina algumas lições. A primeira lição, o amor a Jesus é a razão e a motivação da vida do cristão. João capítulo 21, 15 a 17 diz, tornou a perguntar-lhe pela segunda vez, Simão, filho de João, tu me amas? Ele respondeu, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus, pastoreia as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus lhe perguntou, Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele ter dito pela terceira vez, tu me amas? E respondeu-lhe, Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse, apacenta as minhas ovelhas. No verso 15 nós vimos que Jesus pergunta a primeira vez, Pedro, tu me amas? Pergunta segunda vez no 16 e a terceira vez no 17. E a todas as 3 vezes Jesus diz, apacenta e cuida as minhas ovelhas. O amor de Jesus é a razão e a motivação da vida cristã. Jesus pergunta 3 vezes a Pedro sobre o amor que ele sentia por ele. O objetivo era mostrar para Pedro a fragilidade, a inconstância do amor que sentimos por Jesus. E Pedro aprende que o amor a Cristo Jesus exige o amor recíproco, o amor de cuidar de uns para com os outros, do amor de cuidar da igreja. E assim Pedro é chamado a apacentar e a cuidar das ovelhas de Cristo. Em 1 João capítulo 4, verso 12 diz, ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor é em nós aperfeiçoado. Esse aperfeiçoamento do amor faz com que amamos a Deus e amamos ao próximo como a nós mesmos. Segundo, a vida do cristão é dirigida pelo Senhor. Em João capítulo 21, verso 18, em verdade te digo, que quando eras mais moço, tu cingias a ti mesmo e andava por onde querias. Quando, porém, fores velho, estenderás as mãos e outro te cingirá e te levará para onde não queres.
Jesus usa o exemplo de vida de uma pessoa idosa para mostrar a Pedro que quem é que dirige a vida dos seus filhos? Deus é quem dirige a vida, o chamado, a capacitação, o sustento em nossa caminhada da fé em fazer discípulos. Então, Jesus mostra a Pedro, olha, você era moço, você fazia o que você queria, mas quando for velho, você deve ser guiado por alguém. A vida cristã é eternamente guiada por Deus. Ele quem chama, Ele quem capacita, Ele quem sustenta a nossa caminhada de fé. Terceiro, a vida do cristão é seguir a Cristo. João capítulo 21, verso 19. Disse isto para significar com que gênero de morte Pedro havia de glorificar a Deus. Depois de assim falar, acrescentou-lhe, segue-me. Então Jesus, depois de falar isso, disse, segue-me. Segue-me significa, olhe para mim, continue a caminhada pela fé, a caminhada cristã, a caminhada do seu chamado. Te chamei para ir fazer discípulos, para evangelizar a vida, para ser pescadores de homens. Siga no chamado, no sofrimento e no amor pela qual eu te amei e agora você me ama. Você disse que me ama. Vai, continue progredindo e fazendo discípulos para a honra e para a glória de Deus. O chamado cristão é para seguir e fazer discípulos. Quarto, Deus tem um propósito para cada cristão. João capítulo 21, verso 20 a 22. Então Pedro, voltando-se, viu que também o ia seguindo o discípulo a quem Jesus amava, o qual na ceia se reclinara sobre o peito de Jesus e perguntara, Senhor, quem é o traidor? Vendo-o, pois, Pedro perguntou a Jesus, e quanto a este? Respondeu-lhe Jesus, se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Quanto a ti, segue-me. O que Cristo está mostrando para Pedro neste momento? Pedro queria saber em relação a João, o discípulo amado. Jesus responde que ele está no controle da vida de cada cristão e cada um vai desempenhar o seu papel na vida cristã. O que Deus te chamou para fazer, o outro não vai fazer. E assim, o corpo de Cristo, a igreja, cresce para a honra e para a glória de Deus. Cada um desempenha o chamado no corpo de Cristo. E assim, a igreja cresce, se fortalece, e as portas do inferno não prevalecem sobre a igreja, porque Deus tem um propósito para cada vida, para cada cristão, para cada servo do Senhor, e cada um vai desempenhar de acordo com a vontade de Deus. Conclusão, queridos, temos duas observações a fazer. Primeiro, Jesus quer restaurar a sua vida e a sua vocação. Jesus quer restaurar a sua vida e o teu chamado. Então ouça o testemunho de Pedro. Em 1 Pedro capítulo 5, versos 10 e 11. Ora, o Deus de toda a graça que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de ter sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. A Ele seja o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Jesus te chamou e Ele vai te aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar a sua vida na rocha que é Ele, Cristo Jesus. E o segundo, ouça o testemunho de João. Em 1 João capítulo 2, verso 15 a 17. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus permanece eternamente. Se nós fazemos ou vivemos para os prazeres da carne,
para os prazeres dos olhos, para os prazeres do mundo, nós vamos permanecer no mundo. Mas se nós entendemos e compreendemos que Cristo é o nosso único e suficiente Salvador e permanecemos na vontade de Deus, Deus permanece em nós e nós temos a vida eterna para sempre. Queridos, que Deus os abençoe e aplique esta palavra em cada coração. Nós aprendemos hoje que Deus, assim como restaurou a vocação de Pedro, Ele quer restaurar a nossa história, o nosso chamado. Jesus restaurou a vocação de Pedro, repetindo o milagre, se manifestando a ele pela terceira vez, tendo uma conversa particular com Pedro, dizendo: Pedro, tu me amas? E esta é a pergunta que Jesus faz para nós todos os dias. Você tem o amado? Você tem amado a Jesus de fato e de verdade? Então, viva o chamado que Ele tem para você. Busque a presença dEle em todos os momentos. E assim você vai ser um verdadeiro discípulo de Jesus. Que Deus os abençoe hoje e sempre. Vamos orar, queridos. Senhor, reaviva a Tua obra em nosso coração, em cada vida, para que possamos ser verdadeiros discípulos do Senhor para a glória do Senhor. Não permita que o inimigo destrua, Senhor Deus, a vida dos Teus filhos, porque o Senhor é o nosso pastor e o Senhor é quem nos guia em todos os momentos. Cure todos os enfermos, restaure cada família, Pai. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus nos abençoe, queridos. Hoje estamos encerrando o Evangelho de João. A partir de amanhã, nós vamos começar um novo estudo para que possamos crescer em estatura e graça diante do Senhor. Deus te abençoe.